Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje o Conta Mais traz a história da independência do Brasil. Dia 7 de setembro se alegra o Brasil inteiro. É a festa da nossa pátria. Viva Dom Pedro I! Mas falando em Dom Pedro, quem foi Dom Pedro? Quem foi Dom Pedro I? Vou contar quem foi Dom Pedro. Dom Pedro I era filho do rei de Portugal, Dom João VI. Nasceu em Lisboa em 1798 e chegou ao Brasil aos 10 anos de idade, quando a família real portuguesa mudou a corte para o Rio de Janeiro, fugindo das tropas de Napoleão, que tinham invadido seu país. Em 1821, Dom João VI regressou a Portugal e Dom Pedro permaneceu no Brasil como príncipe regente. Um ano depois, o governo de Portugal lhe ordenou que regressasse, mas Dom Pedro se negou. No dia 7 de setembro de 1822, recebeu a notícia de que tinha sido deposto da sua condição de regente. Naquela época, já tinha ocorrido a independência dos Estados Unidos, assim como a dos países americanos dependentes da coroa espanhola. Também, os grandes proprietários de terra do Brasil pediram a Dom Pedro que se separasse de Portugal. Foi quando ele lançou o famoso Grito do Ipiranga, independência ou morte. Um mês depois, era coroado imperador com o nome de Dom Pedro I. A ânsia por mudanças era sentida há tempos em todo o país e por isso a proclamação da independência foi recebida com satisfação. No entanto, Dom Pedro I não foi capaz de solucionar os problemas de uma sociedade dividida e mergulhada em uma grave crise econômica. Além disso, o imperador continuava sendo herdeiro do trono português e quando Dom João VI morreu em 1826, ele se concentrou na luta pela coroa contra o seu irmão Miguel. Pressionado pelos crescentes conflitos políticos do Império Brasileiro, Dom Pedro I não teve outra opção senão abdicar a favor do seu filho em 1831. Depois disso, regressou a Portugal. Ali expulsou Dom Miguel do trono, mas não governou por muito tempo. Morreu de tuberculose em Lisboa em 1834. E agora uma curiosidade. Se Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil independente, seu filho, Dom Pedro II, foi o último monarca do país. Ele subiu ao trono em 1840, com apenas 15 anos de idade, e governou por um período de quase 50 anos. Dom Pedro II era um monarca moderado, que durante os primeiros 20 anos de reinado conseguiu se converter em árbitro entre os partidos políticos. O país começou a viver um certo progresso industrial. No entanto, a economia do Brasil se baseava ainda na escravidão, um sistema que tinha entrado em decadência e que encontrava cada dia mais inimigos. Paralelamente, o movimento republicano ia crescendo em força e intensidade. Dom Pedro II não soube reagir diante da nova realidade brasileira. Em 1889, a família real foi convidada a abandonar o país e foi proclamada a República. Dom Pedro II morreu no seu exílio em Paris em 1891. E assim, gente, termina a história de hoje, falando um pouquinho da independência do Brasil e dessas pessoas tão importantes, Dom Pedro I e II. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Tchau, pessoal! Colégio Mãe de Deus educa vidas, valorizando a vida.